Olá, queridos irmãos, que Jesus esteja sempre junto ao coração de cada um de nós. Vamos retomar a leitura e reflexão de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 1, dos Espíritos. Item 7, Progressão dos Espíritos. Pergunta de Kardec 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. 115A. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Bom, então até aqui verificamos que saímos das mãos do Criador simples e ignorantes e que Deus dá a cada um de nós uma missão, que é a de conduzir à perfeição. Mas cada um de nós, que recebe também o livre-arbítrio, se submete com docilidade ou não à missão que Deus nos dá para atingirmos o progresso, a perfeição relativa. Então, alguns caminham de forma reta e rápida, enquanto que outros vão parando ali por conta das lamentações, das dificuldades que vão impondo a si mesmos no caminho. Pergunta 116. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Vejam, amigos, que resposta consoladora. Ninguém vai dar errado. Ninguém. Todos nós vamos chegar até o caminho que Deus espera que a gente chegue, até o ponto que Deus espera que cada um de nós possa chegar, né? Uns vão demorar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas como Deus é Pai, né? Ele nos espera a todos e ainda enviou Jesus, que é o bom pastor e que nos disse que nenhuma ovelha se perderá. Então, isso é muito consolador. 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma rebelde? 118. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os afasta da perfeição.
Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Esta também é outra resposta consoladora, porque muitas vezes sentimos dificuldades enormes de mudar, principalmente comportamentos viciosos, difíceis. Mas a cada oportunidade que Deus vai dando à criatura, vai conseguindo fazê-la chegar de alguma forma ao que ele almeja. Há um determinismo divino, E todos nós chegaremos então à perfeição. 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Nota de Allan Kardec. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Então, nessa resposta, inclusive na nota de Kardec aqui, fica claro que depende apenas de nós este caminho, este trilhar até Deus. Se vamos mais devagar, se vamos mais rápidos, depende de nós. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. 122a. De onde vêm as influências que se exercem sobre eles? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo e ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. 122b. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsediá-lo. Importante fazer uma pausa, cada um, olhar para si mesmo,
refletir sobre essas questões que eu estou fazendo com o meu livre-arbítrio, dar uma olhada na nossa história desta vida, porque não temos a lembrança das vidas anteriores, mas podemos olhar para nós, para o que temos buscado construir até hoje, quais os vínculos que fizemos, com o próximo, quais são os nossos sentimentos, como está o nosso estado de espírito. São perguntas importantes para que a gente se observe e faça as escolhas para a melhora. Estamos encarnados justamente para passar por essas provas que Deus nos submete para o nosso progresso, como também reparar situações as quais, por ignorância, nos comprometemos também no passado. Então, que Deus Pai nos ajude a cada um. Continuando, 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. 124. Havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Sim, por certo, e constituem a grande maioria. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais prolongadas para eles. Nota de Allan Kardec. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Nota de Allan Kardec. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Então, aqui neste item fica bem clara essa questão de zelarmos pelas nossas escolhas. Próximo item 8, anjos e demônios. 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são espíritos puros,
estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Nota de Allan Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, que existem fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas, e nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua significação boa. 129. Os anjos também percorreram todos os graus? Percorreram todos, mas como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa, outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. 131. Há demônio no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, até aqui vimos que se há anjos no sentido bom da palavra, na sua significação, foram homens, espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, que simplesmente fizeram as suas escolhas certas que os levaram até essa perfeição relativa aí. E demônio não há. Há o homem mau, aquele que se compraz no mal também. Agora vem uma nota de Allan Kardec. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, de que ela deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicou aos seres incorpóreos bons ou maus sem distinção. Os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas, e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não fossem obra de Deus, seriam eternos como ele, e nesse caso haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é a de ser lógica. Ora, a dos demônios, no seu sentido absoluto, falha neste ponto essencial, que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, admitindo divindades malfazejas, também se admitisse os demônios, é concebível. Mas para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários do demônio se apoiam nas palavras do Cristo, e não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos seus ensinos, que desejaríamos ver mais no coração do que na boca dos homens, mas estariam bem certos do sentido que ele atribuía à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica é uma das características da sua linguagem? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não queremos outra prova além desta passagem, abre aspas. Logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas.
Em verdade eu vos digo que esta geração não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Fecha aspas. Não vimos a forma do texto bíblico contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode acontecer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com o tempo e a região em que se achava? O Cristo não poderia ter dito conscientemente uma falsidade. Se, portanto, nestas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não compreendemos ou que as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que com os anjos, da mesma maneira que acreditam na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade. Tomaram também os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores que os designados por este nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos, que protestam contra as suas provações e por isso as sofrem por mais tempo, mas chegarão por sua vez à perfeição quando se dispuserem a tanto. Poderíamos aceitar a palavra demônio com esta restrição, mas, como ela é agora entendida num sentido exclusivo, poderia induzir em erro, dando margem à crença na existência de seres criados especialmente para o mal. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou seres incorpóreos com formas materiais, dotados de atributos que lembram as suas qualidades ou seus defeitos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com uma foice e uma ampulheta. Uma figura de jovem, nesse caso, seria um contrassenso. O mesmo se deu com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representam os anjos, os espíritos puros, numa figura radiosa, com asas brancas, símbolos da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolos das paixões. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses símbolos entidades reais, como outrora tinha visto Saturno na alegoria do tempo. Queridos irmãos, reflitamos sobre essa doutrina, sobre esses assuntos que trazem para nós luz à nossa vida, luz às nossas escolhas, lucidez, que é o que precisamos para aproveitar cada vez melhor a oportunidade que Deus nos concedeu para a vida. Que a paz de Jesus esteja junto ao coração de cada um.